Olá, meu amigo e minha amiga dessa programação. Você que assiste os vídeos do YouTube, eu quero dar agora uma palavra para você. Preste atenção, principalmente para você que se diz evangélico. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual foi a última vez, você tem evangelizado? Você tem feito o trabalho de evangelismo por aí pelo mundo? Pelos locais próximos à sua casa? Você tem evangelizado? Você tem evangelizado a sua família? Você tem evangelizado as pessoas aí que estão sofrendo aí no mundo? Eu te faço essa pergunta, porque ser evangélico não é apenas você ficar num banco, sentado no banco, esquentando o banco, não. Porque isso não vai mudar nem a sua vida, nem a vida de ninguém. Ser evangélico é passar a palavra de Deus para as pessoas. E o mundo está necessitando da palavra de Deus. Só para você ter ideia do que eu estou falando, a Bíblia cita que aqueles que não pregarem a palavra de Deus, ou seja, evangelizarem, estão sujeitos a perderem a salvação. Tem pessoas que tem crentes evangélicas, pessoas evangélicas que só por não evangelizar vão perder a salvação. Então, agora você caiu a ficha em você caiu na real, e você que não evangelizava sabe agora a importância da evangelização mundial, no mundo inteiro. Porque esse mundo, o planeta Terra, tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. E você sabe quantas delas foram evangelizadas? Atualmente tem 7 bilhões de pessoas. Você sabe quantas delas foram evangelizadas? Só para você ter ideia do que eu estou falando, apenas 3 bilhões e meio foram evangelizadas. Talvez você perguntou, 3 bilhões e meio, mas no mundo tem muitas igrejas, pastor, tem muitas igrejas, mas essa é a realidade. 3 bilhões e meio, os outros 3 bilhões e meio, já que é 7 bilhões, esses outros 3 bilhões e meio ficam em outros lugares do mundo. Aliás, em outros lugares do mundo que ainda não são permitidos pregarem a palavra de Deus como prega aqui no Brasil com toda a liberdade. Lá não deu visto para a pregação da palavra de Deus. Como a Índia, os lugares muçulmanos, a Arábia, a China. Só para você ter ideia, só a China, se eu não me engano, a Índia tem 1,2 bilhões de pessoas lá. Ou seja, é quase metade da população mundial. Então, a China, a Arábia e a Índia tem metade da população mundial. Essa é a realidade. Tem metade da população mundial. E agora você sabe dessa importância que eu estou falando agora, da evangelização no mundo inteiro. Juntando esses 3 países, a Índia, a China e a Arábia, você vê que dá metade da população mundial. E por que ainda não foi evangelizado? Porque talvez você, meu amigo e minha amiga, que está aí, é até evangélico, mas não tem pregado a palavra de Deus, ou seja, não tem evangelizado. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Mas que abundância é essa? É uma vida de qualidade. Talvez você não tenha essa vida de qualidade por motivo de você não estar evangelizando, não estar passando a palavra de Deus às pessoas que estão precisando. Tá aí o resultado agora no mundo. 3,5 bilhões de pessoas não foram ainda passada a palavra de Deus para ela. E aí? Se Jesus voltasse agora, você estaria salvo, rapaz? Você estaria salvador? Você estaria? Tá aí a realidade. Só para você ter ideia desse sacrifício que eu estou fazendo. Porque essa é uma palavra que eu estou passando para vocês. É muito importante, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. São 2:30 da manhã. 2:30 da manhã. Segunda-feira, 2:30 da manhã. Exatamente a hora que eu estou fazendo esse vídeo. Por que você... talvez você diz, pastor, por que você não faz pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite? Porque agora, segunda-feira, à tarde, e pela manhã e pela noite, eu estar fazendo um trabalho evangelístico na igreja primitiva. Todos os dias você está pregando, 7 horas da noite. Então não tem como eu arranjei essa hora pela madrugada para passar esse vídeo. Então você vê a importância da evangelização. Evangelize. Eu estou fazendo minha parte, estou evangelizando. Eu creio que muitas almas vão ser ganhas. Porque a minha vida está sendo... Eu vou ser sincero para você. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não sei como seria minha vida agora. Porque são muitas as lutas, as perseguições. Eu, particularmente, todos os dias eu faço culto 7 horas da noite. No domingo eu faço culto às 10 da manhã. E pela manhã à tarde eu evangelizo para que as pessoas venham estar nesse culto. Então o meu trabalho é de domingo a domingo, de manhã à tarde à noite, para que o povo venha ser salvo. E ainda eu tirei esse tempo agora, 2:30 da manhã, para estar pregando, para estar passando a palavra de Deus para você. Principalmente para você que é evangélico, se diz evangélico, mas não tem passado a palavra de Deus. Ou talvez você que tenha até passado. Então estou passando esse espírito para você saber mais da importância da evangelização no mundo. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 12, que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez, coisas maiores ainda. Agora eu te pergunto, quem até agora fez as mesmas obras que ele fez, ou maiores ainda? Ninguém. Essa é a realidade. Ninguém. Você vê, faltam 3 bilhões, faltam 3 bilhões e meio de pessoas para ser evangelizadas. Enquanto essas 3 bilhões e meio de pessoas não forem evangelizadas, Jesus não vai voltar. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto essas 3 bilhões de pessoas não foram pregadas,
Jesus não vai voltar. Ele só falou, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto vocês não pregarem o evangelho a toda criatura, eu não posso voltar. E eu digo com toda a verdade que se Jesus tivesse aqui na Terra fisicamente, que nem naquela época que teve em Israel, agora, nesses tempos de agora, de 2000 para cá, em 3 anos, eu tenho certeza absoluta que em 3 anos ele pregaria não só para esses 3 bilhões e meio de pessoas, mas as outras de lá da Índia, China e da Arábia. Ou seja, ele pregaria para essas 7 bilhões de pessoas em 3 anos. Por que não aconteceu isso? Por causa de muitas pessoas aí que estão dando mole na obra de Deus. Não estão evangelizando, ou talvez tem muitos obreiros aí, pastores, que estão dando, não estão botando a cara para bater, não estão pregando o evangelho, estão de bobeira, estão até pregando o evangelho, mas não estão colocando toda a força. Essa é a realidade. Por isso que a volta do Senhor Jesus ainda não chegou. Ele só vai voltar depois que o evangelho for pregado a toda criatura. Para você ver que o que eu estou falando é verdade, o Senhor Jesus, depois que esteve aqui na terra, ele falou com os discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Depois que ele falou isso, já era o tempo que ele estava quase saindo da terra fisicamente para ir para o reino dos céus. Ele já tinha feito sua parte. Mas depois dele fazer isso, ele ainda foi no inferno para pregar a palavra de Deus para o povo de lá. Algumas pessoas, aliás, alguns espíritos, alguns demônios, foram junto com Jesus. Jesus foi pregar o evangelho lá no inferno. E alguns foram, mas a maioria não foram. Alguns que eu quero dizer, pouquíssimos. Porque os demônios, os espíritos demoníacos são cegos. Eles têm orgulho, eles têm ignorância, por isso que muitos deles não foram, só foram pouquíssimos demônios, pouquíssimos espíritos foram e obteram a salvação. Hoje não são mais demônios. Então, mas por que Jesus esteve aqui no inferno? Para ele pregar, o porquê dele ter ido foi para ele pregar o evangelho a toda criatura. Na época, ele tinha que pregar o evangelho a toda criatura, para que todos soubessem da palavra de Deus. Mas depois daquilo ele falou para os discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, porque ia vir muitas descendências iam se multiplicando e tal, e era necessário que os discípulos fizessem o mesmo. Os discípulos colocaram a força dele, colocaram toda a sua força. Ora, talvez você pergunte: ora, pastor, por quê? E as pessoas que se converteram na época de Jesus, foram pregados o evangelho a toda criatura, se converteram bastante gente. Por que essas pessoas não deram continuidade ao evangelho para ser pregado a toda criatura? Elas até deram, mas algumas delas se afastaram da presença de Deus. Por quê? Porque vieram se esfriar, vieram novas religiões, foram enganadas por novas religiões e aconteceram isso. Nasceram
as religiões. Nasceu a religião católica, nasceu muitas religiões. E elas se afastaram da presença de Deus, enganado por elas, por essas religiões. Essa foi a razão. E sobraram apenas os discípulos, juntando com o apóstolo Paulo também, que se converteu na época do afastamento das pessoas. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João deram continuidade, mas a igreja da época de Jesus tinha caído. Porque tinha caído. O crescimento dela tinha caído. Essa é a realidade. E, se eu não me engano, na época, muitos cristãos eram queimados. Se eu não me engano, foi não sei, Herodes, não sei, mas mandava queimar esses cristãos. Mandavam queimar esses cristãos. E os cristãos, o diabo ficava muito feliz com isso. Porque enquanto os cristãos eram queimados, o diabo ria disso. O diabo ria do sofrimento quando os cristãos eram queimados na arena. O diabo ria. Mas os cristãos inteligentes, eles, enquanto eram queimados, eles davam glória a Deus. Eles louvavam a Deus de todo o coração. Porque eram os últimos minutos da vida deles na terra. Então, graças a Deus, com isso, as pessoas, as multidões vendo na arena, clamando tal, o povo clamando, os cristãos sendo queimados na arena, clamando, as pessoas na arena que viam, era tipo uma torcida de futebol, tipo torcida grande assim, Flamengo, Corinthians, torcida de grande volume. Então, essas pessoas que viam isso, os cristãos sendo queimados, na verdade diziam ver para comemorar. Por quê? Porque na época eles acreditavam que os cristãos eram tudo habitolados, fanáticos. Ainda mais com o diminuimento de número de cristãos desde a época de Jesus, por causa do fator que eu já falei, o motivo. Mas desde aquele dia eles viram os cristãos dando glória a Deus. E esse povo da plateia que estava vendo na arena se converteu ao Senhor Jesus. Por quê? Porque viram a sinceridade deles, viram de dando glória a Deus. Então, o povo se queimando, dando glórias a Deus, obviamente, eles pensaram, é a realidade mesmo, que essa vida de cristão é realmente verdade a respeito da salvação que eles têm tanto falado. Então, todos eles se converteram. Mas o diabo ficou com muita raiva. Gente, ficou com muita raiva que ele falou, não sei na época, um líder, um dono da cidade, não sei se era Herodes, tal, um rei que comandava a cidade toda. O diabo falou com ele para abrir uma religião, enganando o povo. E segundo a lenda, diz que ele viu uma cruz. Não sei o que ele viu, mas eu creio que foi que ele viu o diabo. Então, quando ele viu o diabo falou com ele para ele
se não me engano, se juntar aos crentes, um pensamento demoníaco, se juntar aos crentes, tal. E ele se juntou aos crentes. Mas depois que ele se juntou aos crentes, ele decretou uma lei. Ninguém mais zoa dos crentes ou mata os crentes queimados. Nada disso. Nada disso. Mas sabe o que houve, meu amigo e minha amiga? Ele depois, quando fez isso, todos os crentes, esse líder é muito bacana, tal. Pensou, ele é muito bacana. Mas depois esse líder fez uma religião chamada religião católica. Aí todo o povo foi lá e foi para a religião católica. E a igreja diminuiu de novo. E muitas pessoas se afastaram da presença de Deus, sendo enganadas pela religião, e foram. Depois do apóstolo Paulo e do apóstolo João, a igreja crescia, mas havia muitas lutas. Depois veio o tempo de Martinho Lutero, e agora está o nosso tempo aqui e a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Presbiteriana e tal. Que são 150 anos agora dessas novas igrejas. Primitiva, Assembleia, Batista. E esse dever ainda não foi cumprido, de pregar o Evangelho a toda criatura. Faltam muitas pessoas. Faltam mais de 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões e meio foram pregadas o Evangelho, mas faltam metade, os outros 3 bilhões e meio, que é o pessoal da Índia, da China, da Arábia. E eu creio que a igreja primitiva, a igreja Congregacional, vai estar lutando ardentemente para que aconteça isso. Jesus disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele faz, e obras maiores fará. Ele não estava, Jesus, quando falou isso, não estava louco quando falou isso, porque quem vai fazer mesmas obras que o Senhor Jesus ou maiores? Aos olhos humanos pode até ser impossível, porque Jesus fez de uma forma extraordinária 3 anos. Mas Jesus ele é o mesmo de ontem, hoje o será para sempre. Jesus, quando foi embora, ele nos trouxe o Consolador. Ele prometeu que viria o Espírito Santo. O Espírito Santo veio àquelas pessoas que são de Deus. O Espírito Santo habita dentro de mim. E muitas pessoas no mundo que são de Deus, que tem o Espírito de Deus, que faz a vontade de Deus. E esse Espírito Santo que está dentro dele, dessa pessoa, é o próprio Jesus que esteve aqui na terra quando fez as mesmas obras. É muito forte. Olha, se ele fez, Jesus prometeu, faremos obras maiores. Obviamente é possível, porque Jesus está dentro de nós. E ele nos guiará para que nós faremos isso. Eu vou fazer a minha parte, vou colocar toda a minha força, todos os dias, esse trabalho de domingo a domingo. Que Deus te abençoe e que Ele possa falar no seu coração também. Vou estar colocando a mão na palavra de Deus para estar determinando a nossa vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, está determinado. Amém.